Fala galera, mais um vídeo do canal Embaixo d'Água. Dessa vez um vídeo bem diferente, vocês estão acostumados aqui no canal. Vai ser um vídeo mais informativo, né? Vocês estão acostumados de mostrar os aquários, né, de uma forma geral, o meu dia a dia, aquário de alguns amigos, de alguns conhecidos. E pouca parte de informação, né? Às vezes vocês perguntam, eu acabo respondendo assim uma vez ou outra, mas não é um conteúdo mais técnico. Então resolvi fazer esse quadro aí no canal, convidando um amigo e um especialista, né? Amigo especialista, o Arthur Valverde. Vocês estão vendo aí na tela já. Ele está fazendo uma conferência, até porque ele mora em São Paulo e eu no Rio, e também está no momento de pandemia. O Arthur, ele é biólogo, tá? Ele trabalha no Aquário de São Paulo. E eu vou deixar ele falar um pouquinho mais aí pra vocês sobre essa experiência dele, tudo que ele representa aí pra gente. Fala aí, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho de informação, de conhecimento técnico, né, para essa área do aquarismo que cada dia mais cresce essa comunicação na internet, no YouTube. Show de bola o canal. Obrigado mesmo por estar podendo contribuir um pouquinho, fico muito feliz. Obrigado. Como você falou, sou biólogo formado pela Faculdade das Américas, já sou aquarista talvez há uns 12 anos, desde a época do Fórum Aquário, quem é antiga vai lembrar. Hoje trabalho no Aquário de São Paulo, eu sou quarentenista lá no aquário, né? Sou técnico de manejo animal, trabalho na quarentena marinha e na quarentena do ciclo do aquário. E venho desempenhando esse trabalho já há um tempinho, desse lado mais técnico, mas como aquarista nunca deixa de ser, né? Então a gente vai conciliando as coisas. Eu já tinha falado no vídeo anterior que eu conheço o Arthur desde o Fórum Aquário, né? Já conheço ele há muito tempo e é um amigo mesmo que o aquarismo me deu, né? Mas ele tá aqui hoje, cara, pra trazer algumas informações pra gente, que é um quadro que a gente vai fazer de mito ou verdade. Eu recebi esses dias, já tinha recebido algumas vezes anteriores alguns outros vídeos desse mesmo estilo, mas dessa vez eu recebi em alguns grupos diferentes, né? Ficou tipo, viralizou um pouco, né? Que eram peixes de água salgada junto com peixes de água doce. Os comentários do pessoal, a grande maioria, era que era fake. Ah, isso é fake, isso não funciona, não sei o que, não pode ser. E outros falando, não, o cara botou pra morrer, daqui a pouquinho os peixes já estão tudo morto, ou então, não, botou só pra filmar, 1 minuto depois ele tirou, arrancou os peixes daí, nunca ia dar certo. Então o Arthur veio aqui pra falar pra gente se é mito ou verdade. Eu vou mostrar pra vocês os vídeos e ele vai comentar depois. Vamos lá. Legal, Rafa, muito bacana. A gente pode. É meio mito, meio verdade, a gente pode colocar dessa forma. Existe uma maneira que você consiga fazer isso, certo? Não é indicado, obviamente, porque você vai estar dando uma qualidade de vida para alguns bichos e uma outra tipo de qualidade que talvez não seja das melhores para outro tipo de bicho, né? Tá, vamos entender como é que funciona, como é que acontece isso. Tanto o ambiente do ciclo, água doce, quanto o ambiente marinho, né? O ambiente da água salgada, existem sais nesses ambientes, né? Em maior concentração no ambiente marinho, menor concentração no ambiente de água doce. O que acontece é assim, no ambiente de estuário, por exemplo, que é a junção desses dois locais, você tem um tipo de salinidade. Como é que a gente descobre qual que é a salinidade, né, para poder exemplificar isso? Normalmente no aquarismo a gente utiliza o refratômetro, ele vai dar uma quantidade específica, né, que vai ser o quão salgado vai estar aquela água. No ambiente marinho convencional, por exemplo, no Mar Vermelho, a densidade gira em torno aí de Recife, né? Em torno de entre 1022 e 1026, mais ou menos. E no ambiente de água doce, 1000 ou bem próximo de 1000. Então a diferença é bem grande. Aqui no Atlântico, por exemplo, que é o mar que põe aqui no nosso país, ele está em 1021, 1022, depende muito da região. Então o que você faz para poder juntar esses bichos, né? Qual que é o segredo? Qual que é o truque? Qual que é a mágica? É você deixar não necessariamente no meio termo, mas deixar numa quantidade baixa, que esses peixes de água salgada vão conseguir manter nessa densidade baixa, e os peixes de água doce eles vão suportar essa densidade alta para eles, né? É baixa para um e alta para o outro. Então você está naquele meio termo. Qual que é esse meio termo? Qual que é o número disso? 1008, 1009, às vezes até 1006 para alguns peixes marinhos, eles acabam aguentando. Não que eles vão se adaptar a isso, eles já são aclimatados a isso. O peixe do marinho,
Muitos peixes de Recife, por exemplo, eles vão para o ambiente de estuário, né? Eles vão para uma água mais doce, lá eles se alimentam, lá eles podem reproduzir, podem passar o dia, voltar para o mar profundo durante a noite. Eles podem ter essas transições, isso é normal. O peixe de água doce, mais difícil acontecer no ambiente de estuário, mas pode vir a acontecer também. O que acontece é que, fisiologicamente falando, para um desses grupos vai ser um pouco mais prejudicial esse sal em demasia, que é o caso dos peixes de água doce. Por quê? Eles não têm glândulas, eles não são tão adaptados para poder dispersar esse sal em excesso que vai estar na água. Agora, os peixes de águas marinhas, eles conseguem fazer o efeito contrário, alguns deles, né? Eu não vou exemplificar aqui, porque tem muito bicho, muita especificidade. Então, Arthur, só para te contar um pouquinho, mas também é da natureza desses peixes específicos, né? Que saírem pro... Isso, é uma coisa que o homem fez para ele poder ir para lá e tal. Exatamente. O processo qual que seria? Você pega um peixe de água doce, vai aos poucos colocando sal naquela água, um sal marinho, né? Um sal que a gente encontra em loja de aquário, para ir subindo, e o bicho vai se aclimatar àquela água mais salgada. E o peixe marinho, se você fizer até um processo é uma profilaxia que a gente utiliza para fazer quarentena de peixes, você colocá-lo nessa água menos densa, para a regulação osmótica dele é mais fácil, ele perde menos água para o meio, entre outras coisas. Então é benéfico nesse sentido para você fazer uma quarentena. Para esse animal viver a vida naquele ambiente, não é o ideal. Apesar de sabermos, né, existem artigos, existem publicações que mantêm peixes marinhos em ambiente hipossarino durante um bom tempo. O último caso que eu vi eram de alguns peixes imperadores, né, peixe anjo imperador, que ficou 8 meses até 12 meses no ambiente de hipossalinidade, sem maiores problemas fisiológicos. Os animais se alimentaram, tiveram comportamento produtivo, tudo dentro dos parâmetros de bem-estar do bicho. Apesar de ser um trabalho, né, científico, que tinha como um dos objetivos responder o quanto tempo os animais conseguem viver lá. Agora, para água doce, a longo prazo, não indicar exatamente quais são os problemas fisiológicos que podem acontecer, mas a gente pode já imaginar que um bicho que não consegue liberar esses sais em excesso, isso pode ter grandes problemas. O bicho não vai se crescer, não vai se alimentar direito, talvez não vá conseguir absorver os nutrientes necessários naquele ambiente, tampouco vai produzir, muito provavelmente. A não ser, como o Rafa pontuou, esse animal vá ter alguma biologia naquele ambiente, vai ter um tipo de comportamento que demanda dele ir até o ambiente de estuário, ambiente de água salobra, nesse caso, né? Que é o caso que uma água 1008 ficaria. Então o segredo da mágica é esse, é um ambiente meio termo, vamos dizer assim. É ideal? Não. Isso é bom, é bacana. Para alguns bichos pode ser durante um período de tempo, mas a longo prazo eu acho uma prática perigosa, e quem é um aquarista consciente, apesar até que não tem nada a ver, alguns bichos, algumas misturas não podem ser benéficas. Se colocar um baiacu, que nem alguns vídeos que a gente vai ver o Rafa passando aí, junto com alguns ciclídeos de menor porte, o bicho vai comer, vai predá-los, vai viver em constante estresse, entre outras coisas. Então não é o tipo de mágica, não é o tipo de coisa que, ao meu ver, obviamente, fica interessante para os animais, né? Eu vi alguns, eu acho que foi na Ásia, eles vendendo como se fosse uma água mágica para fazer esse tipo de questão. Então, na verdade, essa mágica, na verdade, é só usar o meio termo, só que pelo que eu pude entender você explicando, quem acaba sofrendo é o peixe, na verdade, né? Se aconselha isso? Claro que não, né? Não, de maneira alguma. Eu acho que, assim, a água mágica muito provavelmente pode ser uma água em 1008, 1009, 1006, uma água de estuário, né? Uma água salobra, né? A mistura dos dois ambientes, e você consegue manter durante um tempo os bichos ali. É um aquário bomba relógio, cara. Em qualquer momento pode acontecer um problema, porque assim, vamos entender. Um peixe marinho que está na hipossalinidade, ele vai ficar menos suscetível a alguns tipos de doenças, alguns parasitas em específico. Aí o peixe de água doce vai acontecer isso, provavelmente. Ele vai ficar talvez mais suscetível, porque ele vai estar no estresse, a imunidade dele vai baixar, e ele pode pegar algumas coisas que na água salgada vão estar caindo do peixe marinho e indo pro peixe de água doce. Aí mesma coisa pode acontecer. Por exemplo, até os parâmetros físico-químicos da água eles podem variar muito. No ambiente de estuário mesmo, né, no peixe de água salgada, por exemplo, se você precisa manter um pH 6 para um osso, por exemplo, um animal amazônico, mas você precisa manter um pH 8 para um yellow tang, que é um peixe marinho, como é que você vai fazer esse meio termo? Você vai deixar 7? 7 é meio termo, só que um pH 7 para um peixe marinho, ele pode ser prejudicial, ele não tem os minerais, não tem uma diversa gama de nutrientes que é necessário para aquele peixe que precisa estar num pH elevado. Inclusive a manutenção de toda a sua fisiologia, entre outras coisas. E aí você vai deixar muito alcalino pro Oscar, pode ser prejudicial. Apesar de que o Oscar é um peixe rústico. Mas imagine um disco, por exemplo. Você não poderia fazer isso, né? Tem um vídeo que o Rafa vai passar pra gente aqui. Tem frontosa, tem um ciclídeo da América Central, tem um baiacu do Mar Vermelho, tem um peixe da Indonésia. Então você tem aquele aquário super comunitário com diversas espécies diferentes
que a gente sabe que ao longo prazo não pode não dar tão certo, né? A gente está cansado de ver diversos casos de bicho de água doce mesmo, tem compatibilidade, espécies de mesmo nicho, né, de mesmo pH, de mesma temperatura, que saem mais de meios completamente diferentes. Então, eu não recomendaria, não é o tipo de aquário que me atrai. O marketing é incrível, é super vendável, né? Imagina você poder ter um bandeira e um peixe palhaço no mesmo aquário, mas particularmente com a minha ética não. O marketing é fantástico, né? É o que todo mundo quer, né? Pegar os peixes que são muito diferentes, muito legais de água salgada e colocar na água doce, que não tem, assim, vamos dizer, tanto trabalho assim como seria um aquário de água doce. E só quem se ferra aí são os peixes, né? Mas assim, voltando um pouco mais aqui para a realidade do Brasil, que eu espero que aqui no Brasil ninguém tenha tentado fazer esse tipo de experiência, mas eu acho que é um erro muito comum, né? Principalmente em aquaristas mais iniciantes, ou até por falta de informação, ou achar que é normal. Eu vejo muito misturar peixe com pH muito alcalino com peixe com pH muito ácido. Eu vejo botes com peixes ciclídeos africanos, né, que são assim, muito extremos no pH. Próprios ciclídeos mesmo, ciclídeos americanos com africanos. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí também, dessa discrepância de pH, que não é tão grande quanto um peixe de água salgada na água doce. Mas também, será que tem algum problema? Como é que você vê essa questão aí? Legal, Rafa, bacana, interessante que você pontuou. É muito comum realmente ver aqui no Brasil o pessoal fazer essa mistura, né? O famoso aquário comunitário, seja ele qual for, pode ser um comunitário de peixes amazônicos, peixes asiáticos, peixes africanos, como você falou, com alguns outros peixes asiáticos como botias. É engraçado que outro dia entrei num site, numa loja, e tinha lá cascudo, né, que é um animal amazônico adaptado para aquário de ciclídeo africano, porque vai se alimentar das algas e é bonito também, as pessoas querem ter. Então, diferente dos outros países que hoje em dia o aquarismo está cada vez mais transformando a casa das pessoas em fish room, né, o cara tem um quartinho para ter aquário, ele tem um aquário marinho, tem um aquário de ciclídeo africano, um aquário amazônico, que ele pode ter todas as espécies que ele quer ter. Ele não, aqui eles montam um aquário de porte, um só, com diversas espécies de ambientes diferentes, né? Isso pode ser no aquarismo marinho, pode ser no aquarismo, por mais que seja marinho, não quer dizer que os bichos sejam todos da mesma região, né? No aquarismo jumbo, no aquarismo plantado, quer que seja. Então, acontece bastante isso. Quais que são os problemas para o animal em relação a isso? Por exemplo, o pH, a diferença tipo de 7 para 7,2, para a gente ser 2 unidades de diferença, isso é muita coisa na água, no parâmetro físico-químico. É uma discrepância muito grande. Então, imagina um bicho pH 6 com um bicho pH 8, pior ainda. Isso vai trazer a longo prazo, né, não a curto prazo, né, mas a longo prazo, alguns problemas fisiológicos. O bicho não vai crescer, não vai se alimentar direito. Não é que ele não vai comer a ração, mas é que ele não vai absorver aqueles nutrientes da ração, do pescado que você oferecer, entre outras coisas. Então, assim, a longo prazo, a chance disso dar certo é baixa. Até acontece, o peixe até consegue passar por um bom período da sua vida, vivendo naquele pH errôneo, naquela dureza, naquele parâmetro físico-químico diferente. Ele até tolera alguns pontos, mas a longo prazo a gente percebe que isso não tem sucesso. Como é que a gente percebe isso? O cara simplesmente fala um dia, puxa, meu peixe morreu do nada. Acontece. Isso aí, desculpa te cortar, mas isso aí vai ser papo para um próximo vídeo, né? Meu peixe morreu do nada. Isso aí vai ser papo para um próximo vídeo. Eu não vou me aprofundar, eu vou só pontuei para fazer jus ao que eu tô falando. Não, eu te entendi. É só para dar um spoiler pra galera também, que o próximo vídeo vai ser meu peixe morreu do nada. Aí o Arthur vai detalhar por que seu peixe morreu do nada. Foi realmente do nada? Mas vai lá, Arthur, pode seguir aí, vai lá. Então assim, aí o bicho morre do nada, tem aquela morte súbita, porque muita coisa acontece. Naturalmente, por exemplo, no caso do pH, durante a noite, durante a madrugada, em alguns aquários ele cai. Imagina um aquário superlotado, com a filtragem no limite, aquele aquário de lotação, durante a noite esse pH cai. Então o pH naturalmente mais baixo, chega à noite ele fica mais baixo ainda. Aquilo dá um efeito na frente na fisiologia do peixe que pode vir a machucá-lo, de alguma forma criar um estresse que esse bicho pode vir a óbito posteriormente. Então essa mistureba, ela existe às vezes um certo limite que você pode extrapolar assim, mas ao meu ver, né, eu sou um pouco mais purista nesse sentido, já fui um aquarista de aquário comunitário, mas hoje em dia eu sou muito mais purista, eu prefiro muito mais aquários monofauna ou biótopos, entre outra coisa, mas porque dá muito mais certo.
Você vai montar um aquário com disco, um aquário amazônico. Se você tiver 10 discos ali, os animais vão crescer lindos, vão reproduzir, vai ter aquela beleza. Você montar um marinho com peixe só da Indonésia, vai ter um aquário super bonito e bem arejado, sem dor de cabeça, sem briga. Você não vai ficar quebrando a cabeça para separar peixe, vender, fazer um monte de coisa. Então, além da questão fisiológica, né, além do animal ter um bem-estar, né, você trazer para ele um ambiente agradável para ele crescer, se alimentar e até posteriormente reproduzir, dependendo da espécie, você vai estar evitando fadiga para você mesmo, né? Você não vai ter que desfazer de um peixe, não vai ter que passar por uma frustração de perder um animal, entre outras coisas, né? E hoje em dia, cada vez mais, o aquarismo ele já é o terceiro maior mercado pet no Brasil, né? Só perdendo para cachorro e gato. As pessoas têm muito aquário em casa, é muito comum hoje em dia. Então, perder um peixe também é como perder um gato, um cachorro, muita gente, né? Então as pessoas não querem passar por isso. Para isso não acontecer, né? Basta você ter todo aquele processo de entender, estudar e conhecer o que você está criando. Então, ao meu ver, grande parte da comunidade científica, aquarista, técnico, quem quer que seja, acredita que não é das melhores oportunidades. Claro, sempre vai aparecer alguém falando, mas comigo deu certo durante 10 anos, tinha um Oscar com King. Beleza, pode dar certo, mas aquele bicho viveu bem? Aquele animal teve uma qualidade de vida, ele reproduziu, ele não atrofiou por algum motivo. É difícil explicar, é difícil entender, porque o parâmetro que nós temos como aquaristas em casa, né, quando você tem um peixe, naquele seu aquário que você monta de litros, 500, qualquer que seja, o parâmetro ele é muito baixo para você ter como responder essas perguntas de maneira assertiva. Por exemplo, você não faz o raio-x no peixe, você não faz uma vermifugação, dificilmente as pessoas fazem, né? As pessoas não utilizam uma gama grande de opções profiláticas para poder deixar o peixe adequado. Quando você começa a entender, né? No meu caso, como eu trabalho em zoológico, é muito mais fácil esse processo, né? Quando você começa a entender outras fases, outros planos veterinários do bicho, outras situações, você começa a responder a essas perguntas que são esses mitos, essas coisas que a gente não tem resposta, e começa a entender que se você for um pouco mais natural, seguir mais o plano de montar um aquário para aquela fauna, para aquela espécie, daquele ambiente específico, as coisas começam a dar muito certo. E você fica muito menos sem resposta em alguns casos. Então eu sou um pouco purista, sou um aquarista hoje em dia, mais do ambiente, do bicho, de você criar um ambiente perfeito, de você fazer um biota, outras coisas, do que um aquarista comunitário que vai ter pote, africana e outros bichos. Eles têm dietas diferentes, eles têm comportamentos completamente diferentes. Uma bote é palhaça agressiva? Poxa, pode ser agressiva com outras botas, mas vai ser agressiva com o ciclo africano que mordela, dificilmente. Um Oscar, além de tudo, que cresce muito, pode comer outros peixes, tem grande porte, uma pirarara, aruanã, tem diversos animais que pequeno é uma coisa, cresce, vira outra, e por aí vai. Né? Mesmo no aquarismo marinho isso também ocorre bastante, né? A gente comprar um peixe pequeno que ele tem uma coloração, ele tem um comportamento, ele cresce, ele muda completamente, pode comer coral, pode atacar invertebrado e fazer várias coisas. Então, para responder bem essa pergunta, o estudo inicial, você conhecer a etologia do bicho, todo aquele comportamento daquilo, a biologia do animal é super importante para você conseguir ter sucesso nisso, né? Então a mistureba nesse caso para mim não é interessante. Nossa, Arthur, cara, que aula que você tá dando pra gente. É muito legal mesmo, todas essas explicações. Eu acho que você falou só a verdade. Eu acho que, assim, apesar de você ter esse pensamento, assim, de biólogo, né? Hoje, antes você era mais aquarista do que biólogo, hoje você é mais biólogo do que aquarista. Eu acho que é mais ou menos por aí. E, assim, a galera pensa na fauna, só pensa nele. Eu acho que, assim, se você compra um animal e leva pra casa, a responsabilidade pela vida daquele animal, independente de qual animal seja, é sua. Então, se você pensou em comprar um bicho, que seja um peixe, um cachorro, um papagaio, qualquer coisa, a responsabilidade da vida daquele bicho é sua. Então, você tem que dar a melhor qualidade de vida possível pra aquele animal. Então, eu acho muito legal você falar isso e eu acho que talvez faça a galera repensar aí. Então, acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui. Só agradecer ao Arthur pela aula, cara, pelo aceitar também o convite pra fazer esse quadro aí no nosso canal. E é isso, galera. Tu quer falar alguma coisa aí pra gente? Eu acho que tem uma situação que, assim, as pessoas elas precisam compreender um pouco que aquele animal, no caso dos peixes, muito provavelmente foi um bicho coletado. E a grande parte das espécies elas são puxadas da natureza e são colocadas em nossos aquários. Então você tem um bicho que é coletado, que saiu da natureza, saiu de uma qualidade de vida para você colocar numa caixa de água. O mínimo que você pode fazer é dar um bem-estar, uma qualidade de vida para aquele bicho. Não que essa atividade seja ilegal, nem nada disso. Geralmente a gente consegue ter acesso a esses animais de uma maneira dentro da lei, obviamente.
o que é o ideal, né? Então, já que você está tendo esse bicho, está tendo essa oportunidade de ter um pedaço da natureza na sua casa, a gente fazer direitinho dessa forma, fazer bem pensado, acho que é o canal. Você pode ser aquarista, pode ser biólogo, pode ser entusiasta, pode ser iniciante, mas fazendo com respeito e cuidando, preservando principalmente, é o ideal. Então, queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, Rafa. Quiser fazer mais vídeos, chamar para conversa, para a gente ir passear aí no Rio, você vem aqui para São Paulo, estamos à disposição sempre. E agradeço, isso aí, juntos, todo mundo vai fazer um hobby melhor, para poder ter mais experiências, compartilhando uns com os outros, né? Curtindo o trabalho uns dos outros. E é isso, até uma próxima. Obrigadão. Fala aí, galera, foi mais um vídeo do canal Embaixo d'Água. Espero que tenham gostado aí desse bate-papo. Eu gostei bastante de fazer, acho que foi bem esclarecedor, né? Eu vou tentar fazer mais vídeos assim pra tirar essas dúvidas. Teve um probleminha com a minha câmera, né? Que a câmera que tava me filmando acabou a bateria durante a filmagem, mas eu tava filmando a tela com o Arthur, então não teve tantos problemas assim, até porque ele que tava falando na parte que acabou a bateria. E só pra deixar claro, assim, eu não tava de costas pro Arthur, né? Apesar do Arthur tava aparecendo assim do meu lado na tela, eu tava falando com ele pelo meu celular, então tava numa conferência, né? Meu celular, o meu computador e o Arthur. Então eu tava vendo ele de frente. Eu só queria esclarecer isso aí pra vocês também. E deixa nos comentários aí se ficou alguma dúvida, se vocês querem algum tema diferente aí no Mito ou Verdade. Eu vou tentar fazer mais vídeos assim, pra poder esclarecer um pouco mais, né? Dúvida de vocês. Valeu? Até o próximo vídeo. Abraço!